Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal 5 Minutos. Hoje um vídeo diferente, a gente não tem pregão agora, né? O pregão já encerrou. Na verdade, hoje eu não fiz nada, né? Eu precisei cuidar de uns assuntos, né, particulares, assuntos ligados à saúde, a gente tem que priorizar, né? Mas eu gostaria de fazer uns comentários aqui com respeito que a gente teve no dia de hoje, né? Algumas pessoas gostaram do pregão hoje, outras não, né? E eu gostaria de fazer alguns comentários aqui. Nós tivemos um mini índice, eu vou falar em especial do mini índice, né? A gente teve um mini índice abrindo, deixa eu pegar minha ferramenta aqui. A gente teve um mini índice abrindo aqui, nesta região, né? Um pequeno gap de baixa, né? E acabou que fez um candle negativo abaixo das médias móveis. Algumas pessoas talvez tiveram a ideia de vender aqui, mas o preço acabou subindo, né? Estopando, e essa venda aí foi stop, né? Dentro do setup Gênesis. Porém, a gente teve algo aqui antes, né? No gráfico, por exemplo, aqui depois mais precisamente aqui às 16h30, a gente teve um preço que vinha caindo, ó, o preço vinha caindo, né? E acaba parando aqui e começa a subir. Aí ele faz um topinho aqui em cima, tenta cair de novo, faz um fundo, tenta subir, não consegue alcançar o topo anterior, cai mais um pouquinho, mas não consegue perder de fato este fundinho, volta a subir e acaba encerrando o dia aqui, tá? Esse pequeno movimento aqui, tá? Nos deu a oportunidade de traçar uma linha aqui, ó, neste ponto, tá? E esta linha, ela deveria ser observada na abertura do dia de hoje. Inclusive, podíamos também passar uma outra linha aqui na parte de cima, paralela a esta linha, tá? Aqui de baixo. E quando o pregão abrisse, né, dentro dessa região como abriu, a gente ia poder ter esta visão, né, de uma possível continuação desse momento aqui, desse movimento que findou o dia anterior, tá? Então, quando ele abre aqui, a gente já observa isso, né? Podemos pensar que este preço pudesse vir até essa linha aqui, né? Para depois, quem sabe, subir. Por isso que essa venda aqui seria uma venda que dava para fazer, né? Apesar da sombra inferior, mesmo porque nós tínhamos a média de 21 e a média de 9 acima desse candle, né? Enfim, mas falhou aqui, acabou o preço subindo, indo buscar a linha superior desse retângulozinho, tá? Deixa eu até apagar isso aqui e fazer de uma outra forma. Deixa eu pegar a linha aqui, porque a linha vai se manter e aí eu vou poder continuar a observação. Então deixa eu traçar essa linha aqui, traçar direitinho nessas duas mínimas, tá? Essa mínima com esta mínima, e vou pegar agora esta linha e vou colocar acima desta máxima que a gente teve aqui. Pronto. E aí nós temos o desenho da LTA, desse pequeno canalzinho aí de alta. Então vamos lá. Então quando o preço ele não consegue vir para baixo, tá, e vai lá em cima, esta linha ela precisa ser observada com um olhar mais criterioso, tá? O preço passou, foi embora, e aí em determinado momento, exatamente neste ponto, o preço começa a sofrer uma pressão vendedora, tá? E começa a deixar pavio neste candle, fechando o candle próximo da média de 9, mas com uma ideia clara de venda neste ponto, tá? Naturalmente eu teria vendido aqui por dois motivos, né? Pelo candle
e pela região onde o preço estava sendo recusado. Tá? Esta venda aqui teria como alvo, né? Teria como alvo a linha inferior desse canalzinho de alta, né? Então teríamos como alvo a linha inferior. Não seria uma operação direta, né? Rápida, não seria, porque a gente tinha as médias móveis de 9 e 21 no meio do caminho. Então possivelmente a gente ia ficar enganchado aqui, enganchado, talvez com stop curto, talvez pudesse até estopar, né? Mas fato é que o preço tinha um destino certo, que era esta linha inferior aqui. Chegando a esta linha, a gente ia ter que observar para ver se esse preço faria o rompimento e começaria a trabalhar aqui abaixo, ou se ele seguraria aqui e voltaria lá para cima, para a linha superior, para manter este movimento que vinha acontecendo. Tá? Naturalmente essa venda aqui seria uma venda boa. Melhor stop seria na máxima desse candle, numa tentativa de buscar esta região aqui embaixo. Tá? Então o trader se desenvolveu, acabou vindo, né? E acabou dando essa amplitude toda como alvo. Daqui deste ponto até aquela linha branca lá embaixo, a gente teve aqui aproximadamente 260 pontos, 255 pontos. Andou mais um pouquinho, né? Mas até a linha 254 pontos. Tá? Beleza, seria uma oportunidade de entrar na venda com um alvo já certo. Tá? Chegando aqui neste ponto, a gente naturalmente ia observar primeiro, né? E o que a gente observou aqui era um padrão se repetindo. Por exemplo, quando o preço esteve aqui, ele deixou uma sombra, fez um candle vermelho. Quando o preço esteve aqui, ele fez a mesma coisa, deixou sombra com um candle vermelho. E agora, nesse exato momento, quando ele chega aqui, ele faz o mesmo padrão. Ele passa um pouquinho da linha, deixa a sombra e dá um candle vermelho. Tá? Alguns operadores já tomariam posição na ruptura da máxima desse candle vermelho que deixou o pavio e tentaria de fato buscar este alvo aqui em cima, linha superior desse pequeno canal de alta. Tá? É claro que isso só seria possível observar se você levasse em conta o que aconteceu no dia anterior, nas última 1h30 de pregão. Tá? Mas aqui foi uma oportunidade clara de compra, né? Se não aqui na ruptura dessa máxima, podia esperar um candle positivo para poder comprar. Esse candle ele veio, né? Foi esse candle aqui, este candle aqui, tá? Porém, o mais cauteloso podia pensar na sombra que o candle deixou e o embrulho que estava aqui, as médias móveis junto com a VWAP, tudo apontando para baixo, né? E o preço podia não ter força para vir até esta linha, como realmente não teve nesse primeiro momento. Mas aí ele retorna até a linha inferior, deixa um doji aqui e me dá aqui um candle azul novamente, né? Para um possível Gênesis. Então poderia tomar uma posição na compra aqui, contrário às médias móveis, claro, porém com o viés de que o preço viesse realmente até a linha superior. O que nós poderíamos ter aqui de ruim seria um stop. E stop é algo comum, é algo normal de acontecer, né? O que não pode é você levar stop sem nenhum planejamento. Até o stop você tem que levar com o seu planejamento, dentro do seu planejamento, dentro do seu manejo financeiro, dentro do seu manejo de risco. Tá? Então seria realmente plausível você tomar esse stop aqui. Era um stop realmente pequeno, tá? Você poderia tomar a posição aqui, estopar na mínima do candle. Então nós teríamos aqui 75
pontos de stop, ou até mesmo 100 pontos de stop aqui, né? Não é um stop realmente grande, tá? E aí aguardaria esse preço trabalhar aqui, romper as médias e buscar a linha superior. Mas se você for muito cauteloso, né, você talvez não tivesse entrado aqui neste candle, tivesse esperado a ruptura das médias ou um candle que fechasse acima das médias. E esse candle aconteceu, foi esse candle aqui, uma barra firme, uma barra longa, com um bom volume, né, fechando acima das médias, deu a origem a uma compra neste ponto aqui, dentro do setup Gênesis, com alvo já definido mais uma vez nesta região dessa linha superior. O preço vai diretamente ao alvo e dá um alvo aí que poderia originar um gain, talvez aí de 100 pontos ou até mais. Deste ponto aqui até lá em cima, ó, deu 200 pontos, no total 254 pontos de possível gain, né? Quem queria 100 pontos pegou, né? E esperou aí o preço se definir. Quem buscava a linha podia ter um alvo aí de 200 que foi alcançado facilmente. Depois disso, o que a gente tinha que observar? A linha superior agora. Nós estávamos pensando na linha inferior e agora nós precisávamos pensar no que aconteceu quando o preço chegou nesse ângulo, nessa região lá atrás, tá? Então, a gente tinha que estar esperando uma oportunidade, talvez, de vender aqui, caso o preço não se mantivesse acima desta região. E aí, o que a gente teve? A gente teve realmente o que a gente precisava que acontecesse. Um candle longo, um candle pequeno negativo, com sombra superior, total indecisão, tá? Aqui eu já vendo, eu não preciso pensar muito, eu tenho tudo para vender aqui. Eu tenho a região de resistência, eu tenho o padrão que eu mais gosto dentro do gráfico. Acreditem, isso aqui é o que eu mais gosto de ver dentro do gráfico, tá? Esse candle alongado e um candle pequenininho fazendo a escora para mandar o preço para baixo. A gente consegue ver isto aqui neste momento onde houve essa barra negativa, essa barra menor, tá? Dando a ideia de que o preço pudesse subir a partir daqui, tá? Aqui, por exemplo, a gente teve este candle mais alongado, este candle azul menor, dando a ideia de que o preço pudesse fazer isso, apesar de estar num movimento mais baixista, um movimento em tendência de baixa. Observe que a gente teve este movimento, este momento aqui, ó, onde a coisa ficou melhor, porque a gente estava, a gente teve a oportunidade de entrar na venda a favor do movimento principal, dentro do padrão que eu particularmente gosto, tá? Barra alongada, barra menor, corpo pequeno. Aqui para mim é venda, tá? Eu não preciso pensar muito, mais ainda a favor da tendência principal, do movimento principal. Então a gente teve isso aqui neste ponto, né? A gente teve esta oportunidade de entrar vendido aqui. E o melhor de tudo, a gente tinha mais uma vez o alvo, né, se desenhando na nossa frente, que era nesse instante a linha inferior aqui, tá? O preço vem forte para baixo, chega na média móvel, tenta enrolar um pouquinho, acaba rompendo e vindo para a linha inferior, tá? Chegando aqui, qual que seria o pensamento? Esse daqui, que o preço fosse fazer isso, para continuar fazendo isso, e isso, e isso, até romper um dos lados, tá? A gente consegue perceber que este candle, ele viola a linha, tá? Mas ele tenta, no momento seguinte, voltar para dentro desse canal, tá? Mas ele não consegue fechar candle acima, porém deixa a sombra inferior. E esta sombra inferior dá a ideia neste candle que a ruptura desta máxima
seria uma excelente oportunidade de entrar numa compra na tentativa de buscar este movimento aqui. Apesar de que nós tínhamos as médias móveis cruzando aqui, tínhamos as médias móveis apontando para baixo, dando a direção que o preço talvez tomasse a partir deste momento, tá? Mas essa sombra inferior aqui nos dá a ideia de uma armadilha. Quem vendeu aqui possivelmente estoparia na máxima desse candle aqui. Stop movimenta o preço, tá? Toda essa quantidade de lotes que venderam aqui, sendo estopada aqui, faria naturalmente um movimento assim, tá? Não aconteceu o stop de quem vendeu aí. O preço ele não consegue vir até esta máxima para romper, acaba ficando aqui numa briga, né? A gente teve aqui uma disputa pela região, né? Que não houve vencedores, acabou empatando, né? E para onde o preço rasgasse aí, nós teríamos um movimento mais forte, tá? Então a ideia de que o preço ainda pudesse buscar esta região aqui era válida, tá? Porém, precisávamos mais uma vez que tivéssemos negócios acima da máxima desse candle, desse doji. Não tivemos, mas tivemos abaixo da sua mínima. E aqui neste ponto seria o ponto de entrar na venda, tá? Porque nós teríamos dois fechamentos abaixo da linha branca do canalzinho aqui. Isso já pode caracterizar um rompimento, tá? Apesar de que ficou bem pertinho aqui, né? Mas esses dois fechamentos aqui foi realmente assim algo que daria para a gente pensar na ideia da venda. E o stop curto na máxima desse candle aí seria uma boa operação, tá? Uma tentativa de pegar longo com uma perda controlada, tá? Então tivemos essa oportunidade de vender o preço aqui, o índice aqui, na ruptura dessa mínima, para buscar algo aqui abaixo, no mínimo, esta amplitude aqui, ó, tá? Então essa amplitude aqui para baixo, aproximadamente, seria alvo para nós nessa região aqui, tá? A largura do canalzinho de alta seria alvo aqui para baixo, depois de rompido esta mínima. O mais cauteloso talvez não quisesse entrar na ruptura dessa mínima, talvez esperasse um setup Gênesis, que aconteceu aqui neste ponto, ó, e deu tudo para vender, aí, tá? Entrou volume vendedor e aí o preço vem aqui para baixo, tá? Dando 200, 300, 400, 500 pontos aí para baixo, ok? Ficou distante do canal, né? E neste momento aqui a gente teve um preço tentando fechar acima da média de móvel, mas não teve sucesso, tá? O máximo que conseguiu o preço foi ficar preso nesta região aqui por alguns instantes, né? A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles fechando dentro desse retângulo, tá? O primeiro candle que fechasse fora disso aqui poderia movimentar o preço naquela direção, né? Então a partir daqui o preço foi movimentado para baixo, para andar mais um pouquinho para baixo, tá? Chegando aqui neste ponto, a gente teve um momento de rejeição, né? Um momento de briga também, um momento de indecisão, onde o comprador resolveu dar as caras, né? E empurrou o preço de novo para esta região aqui, onde o preço havia ficado alguns minutos preso, tá? Este ponto aqui era um ponto de bastante atenção para uma possível venda, mais uma vez, para empurrar o preço para baixo. Foi o que aconteceu neste ponto aqui, tá? A partir daqui a gente teve um momento mais, um olhar mais para a queda. Por quê? Porque a gente tinha esse topo,
a gente tinha este fundo, a gente fez novo fundo e a gente fez novo topo. E esses fundos e topos ficaram nessa direção, tá? Então, a partir de agora, a gente podia pensar que o movimento possível seria a continuação disso. O preço acabou caindo um pouco mais, vindo a essa região aqui, e a partir daqui nem subiu nem desceu, ficou preso mais uma vez aqui, como acontece em determinados horários do dia, né? Aqui era o horário do almoço, né? Meio-dia, tá? Mas mesmo assim, a gente consegue perceber um preço tentando se recuperar para alta. Se a gente traça uma linha nessas mínimas, outra linha aqui, a gente consegue ver um preço tentando, né, buscar uma região mais acima, tá? Porém fazendo um movimento em bandeira de baixa, aqui no gráfico de 2 minutos. Faz o rompimento, eis a oportunidade de vender neste candle aqui, tá? Ou esperar o preço cair, voltar para poder vender, ok? Caiu um pouquinho, né? Voltou, ficou aqui, ficou candle azul, candle azul, candle azul. Não, nunca deu um candle vermelho aqui para a gente poder vender, né? Mas deu esse candle aqui, ó. Este candle aqui. Este candle aqui indica que o preço foi rejeitado fortemente aqui. Mais uma vez, uma armadilha, né? O preço acaba fechando aqui. No candle seguinte, veio um candle negativo e aí desceu mais um pouquinho. Teria dado aí alguns pontinhos, né? Pelo menos uns 100 pontinhos aí. Poderíamos buscar nessa pequena quedinha aqui, ó. Aliás, deu 230 pontos mais, né? Nessa pequena quedinha aqui, ok? O que a gente teve aqui na sequência? Só olhando para o gráfico de 2 minutos, tá, gente? No tempo gráfico maior, a gente teria visto mais coisas, tá? No gráfico de 2 minutos, ainda progredindo, a gente viu isso daqui acontecer. Isso daqui acontecer, tá? Uma tentativa de mandar o preço de novo para cima. Tentou mais uma vez, tentou e acabou depois perdendo isso daqui, né? O mais ousado talvez vendesse nesta barra aqui para tentar buscar algo aqui abaixo, tá? O mais cauteloso teria esperado isso daqui acontecer, um retorno para essa região para poder buscar uma venda aqui neste ponto, tá? Esta venda ela acontece aqui na frente, a gente teve a oportunidade da venda, ó. Aqui na frente a gente teve a oportunidade da venda neste candlezinho aqui, tá? Uma venda seria aqui, de preferência stop na sua máxima para buscar alguma coisinha aqui abaixo. Porém, a gente olhando direito, a gente consegue ver que este movimento também está acontecendo aqui embaixo, tá? Então essa venda aqui somente podia ter alvo até essa linha amarela aqui embaixo. Passou um pouquinho, tá? Mas não progrediu o bastante. E o preço estava na tentativa de alta, sempre tentando subir mais um pouquinho. No gráfico de 2 minutos, a gente consegue ver, ó, que o preço estava vindo até aqui e acaba descendo um nível abaixo, mas continua tentando fazer esta direção, né? Tentando subir, tá? Se a gente pegar aqui e traçar uma linha deste ponto até este ponto, a gente consegue até ver um movimento em pivô, né? Para se recuperar desta queda que aconteceu em momentos anteriores, tá? O preço consegue vir para baixo disso daqui mais uma vez, ó. Consegue vir para baixo disso aqui mais uma vez. Num candle forte, podia assumir uma venda aqui dentro do setup Gênesis para buscar isso aqui de alvo, tá? Aí 16 horas já não tem o que fazer, né? Quem não ganhou dinheiro também não vai ganhar dinheiro aqui no finalzinho. Mas o índice
termina na tentativa de recuperação mais uma vez aqui. Tá? Vamos aguardar agora o dia seguinte para ver se ele vai abrir aqui ou se ele vai abrir aqui dentro ou aqui em cima, para a gente poder ver a sequência disso daqui. Amanhã viajo de novo, tá? Então não vou ter operações, pelo menos pela manhã. Se eu chegar cedinho, eu talvez grave alguma coisa aqui. No mais, essas tentativas de subida do índice nos dá um final de dia mais assim, na minha opinião, tá? Mais desse jeito. Então vamos esperar amanhã para ver se nós vamos ter negócios aqui, ou aqui embaixo, ou aqui dentro, tá? Então, essa foi a minha visão do gráfico no dia de hoje. Tivemos boas oportunidades? Sim, tivemos. Excelentes oportunidades. Podíamos ter feito alguns gains. É claro, cuidando do nosso manejo de risco, do nosso plano operacional. Tá bom? Deixa seu like, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe o nosso conteúdo. Se você desejar aprender algumas estratégias que a gente usa, campeãs de gains, é só mandar o WhatsApp aqui para o 799-9949-6683, tá? Estou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.